Olá, estamos em mais um episódio do Doutor Especialista, o videocast oficial do Centro Médico de Ribeirão Preto no canal do YouTube. Nosso convidado hoje é o Dr. Pedro Tomé Francisco dos Reis Filho, médico oncologista do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto USP, médico assistente da Residência Médica em Oncologia do Instituto Ribeirão Pretano de Combate ao Câncer de Ribeirão Preto, especialização em Oncologia Clínica pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo, oncologista responsável pela Sermed Saúde, membro da ASCO, American Society of Clinical Oncology, oncologista clínico titulado pela Sociedade Brasileira de Cancerologia. Tudo bem, doutor? Tudo Obrigada bem. Pela participação, pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade, de tentar estar falando, esclarecendo algumas dúvidas para a população, através de vocês. Doutor, o Brasil deve registrar 781 mil novos casos da doença por ano até 2028. Os dados constam da publicação estimativa de 2026 a 2028. Incidência de câncer no Brasil, do Instituto Nacional do Câncer, INCA, divulgada no último 4 de fevereiro, que foi o Dia Mundial do Câncer. O senhor acha que o câncer vem se consolidando como uma das principais causas de adoecimento e morte no Brasil, aproximando-se do número de incidências das doenças cardiovasculares? Sim, atualmente, o câncer ele é uma doença que está em crescente. Isso se deve a alguns fatos como o envelhecimento da população, muitas mudanças do hábito de vida e em algumas regiões próprias do Brasil e muitas regiões do mundo, o câncer já bateu o índice de mortalidade de doenças cardiovasculares. Isso se deve também ao fato da melhoria também dos tratamentos das doenças cardiovasculares. Melhora de medicações, melhoras de cirurgia. Isso também levou a esse fato de você também, o câncer ultrapassar isso. E toda vez que você tem um envelhecimento maior da população, a população vivendo mais, você tem mais mutações acumuladas durante a vida toda. Isso pode levar ao aumento da incidência de câncer nessa população. Como o Brasil é um país continental, quais são os desafios para tratar da doença quanto ao acesso desigual, a prevenção, rastreamento e tratamento? O Brasil é um país muito grande e a gente tem muitas dificuldades no país. Quando a gente vai em congresso, principalmente da sociedade brasileira, tem sempre essas discussões. Então, por exemplo, alguns estados têm tecnologias e um acesso ao tratamento oncológico melhores do que outros. Você tem a dificuldade, por exemplo, de uma máquina de radioterapia, de centros oncológicos, por exemplo, que tenham a capacidade de tratar esse paciente como um todo. Às vezes, você não tem muitos centros para agregar. Então, por exemplo, tem algumas cidades no norte e nordeste do país que às vezes você tem uma cidade para atender uma população enorme, que às vezes tem um aparelho de radioterapia para você atender. Às vezes o paciente tem que viajar 3, 4 horas, às vezes até mais para fazer um tratamento. E todas essas desigualdades atrapalham o tratamento e atrapalham essas pessoas terem acesso ao tratamento oncológico como deveria ser feito. Com certeza. E quais são os principais fatores de risco da doença? Hoje a gente tem, o mais assim que todo mundo já conhece, é uma redundância ficar falando que é o tabagismo, o excesso de álcool. Hoje a obesidade também é considerado um fator de risco. Infecções, por exemplo, HPV, infecções por vírus da hepatite, o tipo de alimentação, então hoje muito embutidos, muitos alimentos ultraprocessados, esse tipo, o sedentarismo, tudo isso vai influenciando, é um fatorzinho de risco. Além também, a gente tem que contar a parte genética, então você tem a história familiar que também influencia, algumas doenças genéticas que propiciam ou facilitam ter um tipo de câncer. Então todas essas alterações em conjunto é uma coisinha ou outra que vai alterando para você evoluir para desenvolvimento de um câncer. E quais são as principais recomendações para ter uma vida mais saudável e assim prevenir o câncer? Como eu ia, até já falei, talvez você ter uma boa alimentação baseada em frutas, verduras, se manter no peso, comer menos embutidos, industrializados, exatamente. Recentemente acabou na própria página da ASCO, saindo uma reflexão sobre os embutidos, sobre embutidos e, na verdade, ultraprocessados, e a relação com o desenvolvimento de câncer.
entendeu? Principalmente cânceres mais do sistema gastrointestinal. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Eu acho que a gente tem que começar a parar e mudar um pouco nossos hábitos para tentar melhorar esse tipo de prevenção. Uma alimentação mais saudável, balanceada, né? Exatamente. Os tratamentos como quimioterapia e radioterapia são os mais indicados? Ou existem outros mais avançados com resultados mais satisfatórios? Bom, se eu começar a falar aqui, nós vamos falar muito tempo. Mas hoje ainda a base da oncologia, de um modo geral, ainda é voltada para a radioquimioterapia. Hoje até existem novos quimioterápicos, né, que houve uma melhora também na evolução dos quimioterápicos. Mas hoje nós temos muitas medicações novas. Temos anticorpos monoclonais, inibidores de tirosinoquinase. Nós temos a própria imunoterapia que está em voga aí, né, é o que todo mundo fala. Nós temos terapias-alvo, por exemplo, o câncer de pulmão hoje, principalmente os adenocarcinomas. Hoje o paciente chega, você pede um teste genético, ele vai analisar vários genes e ele vai achar algumas mutações e você tem um remédio ligado para essa mutação que vai levar o paciente a ter um grande ganho de sobrevida, ganho de sobrevida global, e isso daí já está direcionando o tratamento. Então hoje, muitas patologias, né, como câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de intestino, a gente já consegue fazer um tratamento mais direcionado de acordo com a genética desse câncer, de acordo com a parte molecular desse câncer, a gente consegue melhorar o tratamento desses Então dá pacientes. para amenizar um pouco os efeitos colaterais desse tipo de... Sim, muitas vezes ainda temos alguns efeitos colaterais, mas hoje muitas terapias-alvos, né, principalmente muitas delas são vias orais, a gente tem os efeitos colaterais iniciais até a adaptação da medicação, e a gente acaba diminuindo esses efeitos colaterais, deixando o paciente ter uma boa qualidade de vida. Os tipos de câncer com maior incidência continuam os de mama em mulheres e os de próstata em homens. Os outros tipos da doença têm registro de um aumento significativo entre a população? Tem. Hoje ainda na mulher, né, o câncer de mama é o principal, mas em algumas áreas do Brasil o câncer de colo uterino, principalmente norte e nordeste, é o de maior incidência. E é um câncer extremamente rastreável e é um câncer que você consegue tratar dele com a vacina do HPV. Por exemplo, na Austrália já não se tem mais câncer de colo uterino por causa que há 20 anos eles vacinam as crianças com HPV, por causa do HPV. Então, assim, hoje o que está em crescente, câncer de colo. Hoje, se você pegar de um modo geral, na mulher, você pode ver câncer de mama primeiro e câncer de colo em segundo, a depender da região, entendeu? No homem, ainda o de maior mortalidade acaba sendo o câncer de pulmão, o próstata acaba sendo de maior incidência, a gente também, sem contar os cânceres de pele, né? Mas porque também o homem não procura tanto médico, né? Não procura tanto médico, tem essa dificuldade de rastreio, né? De ir procurar, fazer exames de PSA e tudo mais. Mas lembrando uma coisa, hoje os exames que nós temos são para identificação de diagnóstico precoce, tá? Não é que vai evitar o câncer. Uma mamografia é para você pegar o câncer numa fase inicial e desta forma você tentar curar o paciente, né? Então não é a mamografia que vai curar o câncer, é diferente, entendeu? Então tem que ter essa noção. Você vai conseguir detectar ele na parte inicial, exatamente, né? Quanto mais inicial você pega o câncer, você consegue curá-lo. O organismo humano tem algum tipo de defesa contra o câncer? O que acontece? Como é que é o câncer? O câncer, né, as nossas células do corpo são em constante divisão. Quando uma célula consegue ter uma mutação e consegue se dividir sem o nosso corpo bloquear isso, é onde começa a surgir o câncer. Hoje, principalmente com o advento da imunoterapia, o que ela faz? Ela bloqueia, porque o que a célula do câncer faz? A célula do câncer bloqueia o corpo de tentar se defender contra ele. E hoje, em algumas situações, a imunoterapia, não só alguns quimioterápicos, ele tenta quebrar essa barreira. Quebrando essa barreira, o corpo consegue tentar lutar contra o câncer novamente. Tá? Lógico, nem todo tratamento é perfeito, né? Não vou falar que a imunoterapia vai salvar o mundo, mas ajudou muito recentemente. Também ela tem os seus erros, né? Então as células conseguem, às vezes por um outro motivo, desbloquear de novo essa medicação e voltar a crescer. Mas a gente tem um jeito de tentar estimular isso e tentar melhorar essa parte da imunidade do paciente. E tem uma faixa etária mais propícia à incidência de câncer? Atualmente, a faixa etária mais comum é a partir dos 60 anos, né, que você começa a ter uma maior incidência de câncer. Mas é lógico que hoje a gente está vendo, por exemplo, o câncer de intestino
chegando em pacientes mais jovens, a gente vê o câncer de mama vindo para pacientes mais jovens, então está se mudando um pouco essa faixa etária. Mas é aquilo, conforme o paciente vai ficando mais velho, a chance dele desenvolver o câncer ele acaba sendo maior. Ainda a gente considera os pacientes um pouco mais velhos, mas é lógico que eu diria que em algumas patologias essa faixa etária está diminuindo um pouco. E o reaparecimento da doença após um período de remissão ou aparente cura tem aumentado ou a cura definitiva já é uma realidade? Na verdade, assim, como a gente já disse, quando você pega o câncer numa fase inicial, você consegue curar o paciente. E, assim, não é uma regra, mas a gente acaba acompanhando o paciente. Geralmente, quando a gente tem um paciente oncológico, a gente casa com o paciente, né? Porque tem pacientes em segmento há 20 anos, né? É um tratamento muito longo, né? Mas o paciente está curado. Com 20 anos de tratamento, o paciente está curado, né? Então, assim, a gente tem chance de cura. O que às vezes acontece não é a recidiva da doença, né, que eu acho que é o termo melhor indicado. Às vezes aqueles pacientes com tumores mais agressivos, e a gente sabe selecionar isso, tumores que chegam numa fase um pouco mais avançada, a chance de cura desse paciente acaba sendo menor. Mesmo com a implementação de novas tecnologias, novas medicações, essa chance acaba sendo menor. Que às vezes a gente consegue fazer, por exemplo, alguns tipos de câncer virarem doença crônica. Então aquele paciente que às vezes 5, 6 anos com uma doença metastática e vivendo muito bem. Isso a gente às vezes consegue fazer como, né, já que a gente começou o tema com isso, como se fosse um paciente com problema cardiológico que vai tomar remédio de pressão, remédio para o coração a vida inteira. Então a gente consegue ter essa prorrogação e deixar alguns tipos de tratamento oncológico como se fosse uma doença crônica. A chance de reaparecimento vai surgir. Aí tem vários fatores, mas entre eles a agressividade do tumor e o jeito que ele se apresenta na primeira consulta. E o estresse do mundo atual em que vivemos? Como o caso de burnout, pode desencadear a doença também? Na verdade, assim, não tem nada específico, fale que especificamente o estresse, o burnout vai levar ao câncer. O que muitas vezes acontece é que isso pode levar a alguns fatores, né? Então, por exemplo, às vezes o cara com burnout, o cara fica mais depressivo, às vezes fica mais sedentário, muitas vezes leva ao alcoolismo, muitas vezes leva a aumentar, às vezes aquele cara que fuma já acaba aumentando o tabagismo, acaba tendo uma alimentação mais errática. Isso tudo, né, somado, pode facilitar o desenvolvimento do câncer. Às vezes o cara já tem uma predisposição, isso daí facilita, né? Então, acho que, na verdade, especificamente isso, como causa principal, eu acredito que não, mas ele como uma causa adjuvante às outras, eu acho que pode levar, sim. Queria que o senhor fizesse as considerações finais. Eu acho assim, hoje é muito importante a gente ter uma boa alimentação, evitar, né, ou parar de vez com o tabagismo, excesso de bebida alcoólica, praticar uma atividade física, é importante para a cabeça, é importante para se manter o peso, é importante para a parte cardiológica, é importante para você se manter no peso, ter uma alimentação mais regrada e muito importante fazer os exames, né, na data certa. Então a mamografia para a mulher, o toque, o exame do PSA para o homem, a colonoscopia para câncer de intestino a partir dos 50 anos, a vacinação do HPV, da hepatite, todas essas medidas são importantes para a gente tentar evitar o câncer ou pegar o câncer numa fase inicial. E dessa forma, a gente tem muito mais pacientes curados. Uma prevenção, né, doutor? Exatamente. O importante, o maior de tudo é a prevenção ou, né, no caso, um diagnóstico precoce, que você diagnosticando precocemente, você consegue curar a maioria desses pacientes. Esse eu acho que é o ponto principal que a gente tem que falar. Tá ótimo. Joia? Muito obrigada pela participação, por sua disponibilidade. Estamos aqui abertos para qualquer assunto. Bom, eu que agradeço, né, o convite, né, de vocês, participar aí com o pessoal do Centro Médico. A gente está sempre aqui no futebol, né, nas festas, e foi bem legal. E também estou aberto aí a novos assuntos. Se quiserem me chamar, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Até o próximo episódio do Doutor Especialista.